Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para nossa aula. Gostaria novamente de agradecer, reforçar os agradecimentos pela compreensão de todos e principalmente por se resguardarem em seus lares e com isso, com certeza, além de proteger, né, de proteger a saúde de vocês, também está protegendo também a saúde de seus familiares. Beleza? Bom pessoal, hoje na nossa aula nós vamos abordar um conceito, um conteúdo que é derivada direcional e gradiente. Acredito eu que nós vamos, ou que vocês vão assimilar esse conteúdo com muita facilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade o que eu vou aplicar aqui agora foi o que nós vimos nas duas últimas aulas, quando nós tratamos lá de derivadas parciais e diferencial total. Tá? Então na derivada direcional, o que diferencia ela, né, da derivada parcial diferencial total é que o que? Quando você pensa na derivada parcial, você quer calcular a derivada ou a variação de alguma coisa no sentido e direção de uma das variáveis da função. Quando você pensa na diferencial total, você acaba que calculando essa variação em um contexto geral, né? Mas na diferencial total você conhece a variação, ou você pode determinar tanto a variação do x, de y, ou se for de 3 variáveis, de z. Na diferencial total, na derivada direcional, o que nós vamos ver e analisar é que nós temos uma direção, e não necessariamente nós sabemos qual é a variação para x, para y ou para z, se for com três variáveis. Tá? Bom, mas e como que eu posso pensar isso daí? Aí, é claro, nós vamos precisar de conceitos de vetores, conceitos básicos, que isso vocês já viram em algumas disciplinas de vocês, como física, GA, né? Mesmo em cálculo 1. Então, a gente vai precisar desses conceitos, mas é básico. Então, o que eu vou demonstrar para vocês a partir do próximo slide é como que nós podemos identificar ou representar essa derivada direcional. Lembrando que derivada, seja direcional, diferencial total ou parcial, ela sempre vai partir da definição de derivada parcial, que é aquela condição do limite. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então vamos lá, então, pessoal, ver como a gente vai trabalhar? Bom, nós também estaremos trabalhando com o gradiente. E aí eu vou demonstrar para vocês aqui a derivada direcional utilizando a definição e depois a gente vai utilizar o gradiente. E aí eu vou explicar para vocês o que é esse gradiente quando a gente estiver abordando ele aqui, tá beleza? Então vamos lá, pessoal. Então veja, o que seria uma diferencial direcional ou uma derivada direcional? Né? Quando você tem uma função f de x, que eu estou considerando uma função de duas variáveis, tá pessoal? Mas nós vamos expandir isso aí para 3 variáveis. E um vetor unitário, então, bom, conceito de vetor unitário vocês já viram em física 1, né? Então veja, definimos como derivada direcional de f na direção do vetor unitário u, aqui ficou emendado, tá pessoal? Mas é para dar um espaço aqui, por. Então como que eu posso definir isso aí? Então vamos pensar isso primeiro graficamente. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Aqui é uma figura, foi uma adaptação que eu fiz, tá? de uma imagem de um livro. Então veja só para vocês entenderem legal. Quando você pensa, e aí acompanhem comigo com o mouse aqui, tá? Quando você tem um ponto, aqui ó, esse ponto P, e você quer calcular uma variação dessa função do ponto P na direção do eixo X, né? Na direção do eixo X, quer dizer, você pode determinar qual é o intervalo, qual é a variação que ocorreu no eixo de x, ΔX. Bom, se você fizer a mesma coisa, desse ponto eu quero calcular a variação na direção de y, então eu posso calcular a variação de y. Joia, só que no nosso caso agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a derivada, pessoal, a derivada agora, em que sentido? Na direção e sentido de um vetor unitário. Tá? Então, esse vetor unitário aqui, ó, que está aqui em vermelho, tá vendo? Então, veja, se você fazer o seguinte, vê se vocês concordam com o meu raciocínio. Se você mudar, olha só, se nós mudarmos a intensidade, ou seja, o comprimento desse vetor, automaticamente muda
a dimensão da variação de x e também a dimensão da variação de y. Então, quer dizer, esse comprimento ou essa intensidade do vetor que eu estou analisando, ela pode mudar qual é a intensidade ou o resultado da minha derivada. Não é isso? Tanto em relação a x como em relação a y. Se em vez de mudar o comprimento desse vetor, a intensidade, eu mudar o ângulo dele, a direção, olha, deslocar ele para cima, para baixo aqui, automaticamente também vai mudar a variação de x e variação de y. Então eu posso dizer que essa derivada direcional, essa taxa de variação, ela depende tanto da intensidade do vetor, não é isso? Como também da direção desse vetor. Bom, então, se depende da direção e da intensidade, eu trabalho com ângulo. Então, voltando aqui nesse gráfico, veja só, pessoal. Se você pegar aqui, ó, esse vetor aqui, U, e eu pegar esse intervalo aqui, que eu chamei de H, até coloquei esse H maior aqui, para o timer também apagada. Então, veja, essa dimensão aqui, ó, desse ponto aqui, P, até o ponto Q, eu vou ter um deslocamento H. Não é isso? Esse H aqui, ele vai interferir diretamente na minha taxa de variação, concorda comigo? Por que ele vai interferir? Porque, veja, se eu diminuir o tamanho desse H, ou seja, a distância entre esse ponto P e o ponto Q, automaticamente eu também mudo a variação de x e variação de y. Se eu mudar o ângulo de inclinação, ou seja, mudar a direção desse ponto P para o ponto Q aqui, o que vai acontecer? Eu também vou mudar a variação de x e de y. Então, eu já posso dizer que a variação de x e a variação de y depende de quem? Dessa intensidade H e do ângulo que ele forma com o eixo x. Então, só para a gente ilustrar isso aí, eu vou pegar esse triângulo retângulo que está aqui, pessoal, e vou colocar ele do lado aqui. Olha lá. Então, veja só, eu tenho a variação de x, está aqui, ó, essa variação de x, que está aqui. Eu tenho a variação de y, que é essa variação aqui, que ela está representada aqui. E eu tenho o h. Tá vendo? Beleza, pessoal. Agora, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Esse h para nós é a nossa hipotenusa. O nosso ΔY, tanto nesse triângulo que eu coloquei aqui, como nesse na figura do gráfico, é o nosso quem? O nosso, olha só, o ângulo é esse aqui, formado entre o eixo x e o h. Então, não é o cateto oposto? Se eu pegar esse ΔX, não é o cateto adjacente? Beleza. Então, eu já percebi o seguinte, que o ΔX e o ΔY dependem desse h e depende do alfa, do ângulo. Não é isso? Então, pessoal, olha só. Quando você relaciona ΔX e h, você pode relacionar o cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa vai ser igual a cateto adjacente, que é o ΔX, sobre h. Não é isso? Depois, o que nós precisávamos saber? Precisávamos saber quanto vale o ΔX. Então, o ΔX vai ser igual a h cosseno de alfa. Se eu pensar a mesma coisa em relação ao ΔY, veja só, eu tenho que seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa, que está aqui. Então, eu tenho o ΔY vai ser igual a y vezes seno de alfa. Bom, pessoal, eu coloquei essas duas imagens para ilustrar. Agora, vocês lembram como é que a gente calculava, né, uma diferencial total? A diferencial total não era a soma das derivadas parciais vezes as suas variações, não é isso? Correto? Então, como é que vai ficar a diferencial total? A diferencial total vai ser muito similar à a derivada direcional. Vai ser muito similar à diferencial total. Então, como que eu posso calcular a derivada direcional? Olha só, pessoal, a derivada direcional vai ser como quando eu vario esse h, tanto na intensidade como no ângulo ou na direção, vamos dizer assim, eu estou variando x e y ao mesmo tempo. Olha só como é que fica a nossa equação. Então, a diferencial ou a derivada direcional de uma função de duas variáveis é igual a f de x mais h cosseno θ. Quem que é esse h cosseno θ? É a variação de x. Lembra que era x mais ΔX? Depois, y mais h seno θ. Quem que é o h seno θ? É o ΔY, que seria y mais ΔY, menos a própria função,
Só que agora, como eu estou trabalhando em função tanto de x como de y, e eu sei que ele varia de acordo com a intensidade de h, quem é que não pode tender a zero? O valor de h. Quando nós trabalhamos lá nas derivadas parciais, quem que era? Era f de x delta x, y, menos f de x, y sobre delta x. Quando você trabalhava com y, da mesma forma. Não é isso? Então, quer dizer que essa equação aqui é a equação que nós vamos utilizar. Então, essa é a lei de formação para calcular a derivada direcional de qualquer função de duas variáveis. Mas é claro, quando você pensa nessa diferencial direcional ou derivada direcional, o que nós podemos pensar também? Podemos pensar que existem alguns casos particulares. Vamos pensar então, pessoal, num caso particular. E aí, é claro, quando você pensa nesses casos particulares aí, isso está relacionado à direção do vetor ou a direção de h, vamos dizer assim, né? Então, veja só, vamos pegar um caso particular. Se eu pensar aí que o alfa é igual a 0 graus, ou 0 graus, ou 360, né? Ou múltiplos aí de 180, tá? O que vai acontecer? Pessoal, veja, se o alfa é 0 graus, cosseno de 0 graus é 1, seno de 0 graus é 0. Lembrando que você pensar em 180, cosseno de 180 é menos 1, o seno continua sendo 0. Então, como é que ficaria o nosso vetor unitário? Ele ficaria simplesmente igual a I, ou direção I, eu só teria a direção I. Pensando da mesma forma, pessoal, então veja, se você não tem a direção J, então a variação só pode ocorrer na direção de X, ou na direção Y. Não é isso? Então só vai ficar x mais h cosseno θ. Pessoal, aqui pode ser θ, alfa, tá? Por condições de literatura. Tudo bem? Aqui eu coloquei o alfa aqui em cima e aqui o θ, mas tanto faz. Beleza? Não tem problema você utilizar o alfa ou o θ. Tá ok? Então ficou f de x mais h cosseno θ, y. Veja que eu não tenho variação de y, menos f de x, y sobre h com h tendendo a zero. Agora vamos pensar um outro caso. Né? Vamos pensar agora que o alfa é 90, ou múltiplos, né? Ou 90, 270, veja só. Pessoal, se é 90, 270, quer dizer, quando é 90, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Se fosse lá em 270, cosseno de 270 é 0, seno de 270 é menos 1. Então, como é que ficaria o nosso vetor unitário? Ele só teria a direção J. Se ele só tem a direção J, ele só tem a variação em relação a Y. Logo, eu não vou ter a variação em relação a X, que aconteceu aqui. Ó. Tá vendo? Então, veja que aqui eu não tive a variação de X, só tive a variação de Y. Então, como que vai ser disposto o nosso vetor? Depende do nosso ângulo ou da direção do vetor. Então, se você tiver 90, 0 graus, você sabe que você só vai ter uma direção. Tá? E aí é claro, mas como é que eu vou saber? Aí, pessoal, é você pegar aquele materialzinho lá de revisão de trigonometria que disponibilizei para todos aí, para vocês darem uma recordada nisso daí. Tá joia? Ou entrar na internet, dar uma olhada sobre direções de vetores, quando você tem uma direção que é 0, né? Ou seja, você tem, nesse caso, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0, então você só vai ter a direção em relação a x e você não vai ter em relação a y, que é a mesma coisa que acontece quando você tem alfa igual a 90 ou ângulo igual a 90 e você pegar o cosseno de 90 é 0, então você não vai ter a variação de x. Mas não se preocupe, na verdade, pessoal, o que vocês têm que pensar? Tem que pensar o seguinte, essa outra equação que nós definimos aqui anteriormente, ó, essa equação aqui, veja, essa resolve todas. A partir do momento que você calcular o seu vetor e você achar que você descobrir lá na calculadora ou em alguma tabela que você venha a utilizar que o seno é 0 ou o cosseno é 0, é porque você não vai ter uma das variações, beleza? Vamos ver como é que resolveria isso aí, pessoal? Então veja, quando você vai trabalhar uma derivada direcional, o que você precisa saber? Precisa conhecer a função e tem que saber qual é a direção e sentido que ela está, que você quer calcular essa variação. Então, veja só, nós temos uma função aqui, ó, 2x² menos 3y² menos 2y. E eu quero calcular a derivada direcional dessa função no sentido e direção desse vetor aqui, ó,
cosseno de π sobre 6 na direção I, mais seno de π sobre 6 na direção J. Bom, o que acontece, pessoal? Quando você está trabalhando uma função com duas variáveis, a mesma direção que você tem em relação a I é para J também. Tá? A gente vai ver que no vetor com 3 dimensões isso não necessariamente tem que ser igual. Pessoal, o que eu fiz aqui? Olha, eu só simplesmente calculei. Calculei cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6, π sobre 6 é quanto? É 30 graus. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E seno de 30 graus, meio. Isso aqui vocês podem utilizar a calculadora, né? Vocês já viram isso aí em cálculo 1, como é que se utiliza. Pode colocar ela lá em radianos e trabalhar. Ah, mas alguém pergunta, já, se na minha calculadora eu não conseguir transformar raiz de 3 sobre 2, der um número racional. Você pode utilizar aí com duas casas decimais. Claro, tá, pessoal? Sempre naquela linha que sempre comentamos em nossas disciplinas de cálculo. A quantidade de casas ou de algarismo significativo depende da precisão que você necessita. Isso é uma coisa que vocês vão estudar isso em cálculo numérico, que é muito importante. Tá, ok? Bom, então veja só, pessoal. Como é que nós podemos resolver então essa derivada direcional dessa função no sentido de direção desse vetor? Então lembrando, nós temos uma equação de recorrência, que é essa daqui. Veja que nem a direção I e nem a direção J, elas zeraram. Então, quer dizer que aqui eu tenho obrigatoriamente a variação tanto para x, como a variação para y. E lembra que a variação de x, o ΔX, é quem? É h, quem? Cosseno de θ. E a variação de y é h seno de θ. Então, olha, olhando essa equação, então eu tenho um x mais h cosseno de θ. O h eu não conheço. Mas o cosseno de θ eu conheço. O cosseno de θ é o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. Depois eu tenho y mais h seno θ. O h eu não conheço, mas o seno de θ eu conheço, que é seno de π sobre 6, que é meio. Então, substituindo isso aqui na equação. Então, veja o que nós fizemos, pessoal. Onde tem o x, nós substituímos por quem? Por x mais h cosseno θ. Mas quem que é o h? Quem é o cosseno θ? Raiz de 3 sobre 2. Foi o que nós fizemos aqui. Ó. X mais h cosseno de θ, que é raiz de 3 sobre 2, ao quadrado. Por que do quadrado? Porque o x está ao quadrado. Menos 3 vezes a variação de y. Então, ó, y mais h seria h seno de θ. Mas quem é o seno de θ nosso? É meio. Então, está aqui, ao quadrado, porque a função é ao quadrado. Menos 2 vezes y. Bom, quem é o y? O y a variação de y é y mais h seno de θ. Então, ficou y mais h meio. Menos a própria função, que está aqui, sobre h com h tendendo a zero. Então, veja, pessoal, que na verdade o que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa que nós fizemos na derivada parcial. A diferença é que lá nós trabalhávamos com ΔX e ΔY. E aqui é h cosseno θ, que é o ΔX, e h seno θ, que é o ΔY. Vamos trabalhar com a mesma relação. Bom, pessoal, da agora para frente aqui é você aplicar os produtos notáveis. Então, veja, desenvolvendo esses produtos notáveis, o quadrado perfeito aqui, aplicando a distributiva, fazendo o jogo de sinal. Isso aqui é tudo matemática básica. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é isso? Então, quando nós resolvemos isso daí, veja só, o que vai acontecer? Vendo e tudinho, multiplicando, né, que aí é parte dos produtos notáveis que vocês já viram em cálculo 1, já viu em outras disciplinas do curso, lá no ensino fundamental. Então, veja, aqui desenvolveu o produto notável, aqui desenvolveu o produto notável, aqui foi a distributiva, fizemos o jogo de sinal aqui. E aí multiplicando, olha, fazendo a distributiva desses valores e simplificando o que for possível, né? Então, veja só, simplificando o que for possível, aqui ficou 3 quartos, ficou 3 meios porque multiplica por 2. Aqui ficou 3 quartos porque multiplicou por 3. E assim, bom, a matemática básica que vocês já dominam bem. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar o que for possível. O que foi possível simplificar aí, pessoal? Esse 2x² com esse 2x² negativo, 3y² com esse 3y negativo, 2y com esse 2y. E aí resumiu nesses valores. E agora, simplificando tudo por h, pessoal, veja,
dividindo cada fator desse por h, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 2hx raiz de 3. Por h vai sobrar 2x raiz de 3. 3 sobre 2h quadrado. Por h vai sobrar 3 sobre 2h. 3hy por h vai sobrar 3y. Aqui, ó, h quadrado 3 quartos vai ficar quanto? 3 quartos de h. E h por h sobrou 1. Beleza, não dá para simplificar mais, eu vou aplicar a tendência. Só que quando eu aplicar a tendência, veja que esse 3 meios de h e esse menos 3 quartos de h vai zerar, porque o h tende a zero. Então, sobrou quem no nosso limite? O nosso limite vai sobrar simplesmente 2x raiz de 3 menos 3y menos 1. E aí você fala, essa é a derivada direcional da nossa função na direção e sentido desse vetor? Sim. Se você mudar o vetor, automaticamente você vai mudar esse resultado. Não é isso? Então veja que para você calcular a derivada direcional, ela é muito similar à diferencial total ou à derivada parcial. Aí, então vem aquela dúvida, se ela é muito similar, como você está falando, eu posso calcular ela direto, igual eu calculava a parcial e a diferencial total? Não só pode, como deve. Tá? Você tem a opção de fazer pela definição e você tem a opção de fazer pelo, vamos dizer assim, pelo método mais rápido, que eu vou mostrar agora para vocês. Então gravem aí. Qual foi o resultado que nós tivemos dessa função aí? Não foi de 2x raiz de 3 menos 3y menos 1. Então anota isso daí para a gente comparar no final da resolução seguinte. Então veja só, nós temos a mesma função e o mesmo vetor. Como é que eu posso calcular isso daí então? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso então, em vez de aplicar a definição, utilizar o seguinte processo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular as derivadas parciais. Qual que é a derivada dessa função, pessoal? Veja, de 2x² menos 3y² menos 2y em relação a x. A parcial em relação a x da função, 2x² vai ser 4x, 3y² em relação a x é 0, 2y em relação a x é 0. Calculando a derivada parcial em relação a y, vai ser de 2x² em relação a y é 0, de menos 3y² é menos 6y, de menos 2y é menos 2. Beleza. Então, como é que eu posso calcular a derivada direcional, então? A derivada direcional nada mais vai ser o quê? Que o produto entre a derivada parcial em relação a x, vezes o cosseno do ângulo, mais o produto da derivada parcial em relação a y, vezes o seno desse mesmo ângulo. Bom, mas todos esses dados nós já temos. Então, veja, quem é a derivada parcial em relação a x nesse caso? 4x. Quem é o cosseno do ângulo? Está lá em cima no meu vetor. Raiz de 3 sobre 2. Mais, quem é a derivada parcial em relação a y? Menos 6y menos 2. Quem é o seno desse ângulo? Meio. E aí o que eu posso fazer? Eu só faço a distributiva aqui. Pessoal, fazendo a distributiva vai dar quem? 4x vezes raiz de 3 sobre 2, simplifica 4 por 2, né? Vai ficar 2x raiz de 3, menos, multiplicando, olha, menos 6y vezes meio dá menos 3. Menos 2 vezes meio dá menos 1. Se você comparar com o resultado que nós fizemos lá utilizando a definição, o resultado é o mesmo. Então vem aquela pergunta, né? Estou ouvindo aqui, estou conectando aí a vocês. Posso fazer de qual meio? Eu quero fazer do primeiro, quero fazer do segundo. Eu vou contar a história para vocês. Para mim, no meu caso, eu faria pelo segundo, porque é bem mais simples. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, a definição de derivada foi aquilo que eu comentei com vocês, e isso já vem sendo abordado desde cálculo 1, é que a definição de derivada é a maneira de você comprovar que o resultado que você obteve é verdadeiro. Então, você aplicar a definição na derivada direcional ou você resolver por esse método aqui, a resposta é a mesma. Então, a definição comprova que esse resultado que você fez aqui é verdadeiro. Então, como é que eu posso calcular a derivada direcional? É o produto das derivadas parciais. Por exemplo, duas funções. É o produto da derivada parcial em relação a x, vezes cosseno do ângulo, mais o produto da derivada parcial em relação a y, vezes seno desse ângulo. E você chega à mesma resposta. Mas eu andei olhando aí nas literaturas, parece que tem um outro método de resolver. Sim, existe um outro método que vai gerar a mesma resposta. Na verdade, pessoal, é agora que a gente vai entrar com a segunda parte da nossa aula, que é a parte do gradiente. Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte, olha. Vamos definir um gradiente de uma função.
o que seria o gradiente de uma função? Bom, primeira coisa, nós já vimos que a derivada direcional ela pode ser calculada pelo produto da derivada parcial em relação a x vezes cosseno do ângulo, mais o produto da derivada parcial em relação a y vezes seno do ângulo. Isso aqui nós estamos trabalhando com uma função de duas variáveis. Então, veja só, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu posso também resolver ou calcular a derivada parcial, a derivada direcional, utilizando um produto escalar. Produto escalar entre quem? Entre o vetor unitário, que é proposto no problema, ou é dada a maneira de você encontrá-lo, por um outro vetor aqui. Olha só, que interessante esse vetor. É a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Esse vetor aqui, ó, quando você trabalha com as derivadas parciais nas direções i, j e 3 dimensões k, ele é chamado de vetor gradiente. Então esse primeiro é o vetor unitário, que você já tem, e esse aqui é o vetor que você pode encontrar, que é o gradiente. Então o vetor gradiente de uma função nada mais é do que o quê? A derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Então como é que eu posso reescrever isso aqui, então, a derivada direcional? Veja, então eu posso falar então que a derivada direcional vai ser esse produto. Então esse vetor aqui, pessoal, ó, f, ou a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j, é chamado de vetor gradiente. E como é que seria a indicação dele na derivada direcional? Veja, a derivada direcional, então, eu posso escrever simplesmente assim, ó, é o produto, olha só, é o produto escalar entre o vetor unitário pelo vetor gradiente. Essa notação, esse delta aqui de cabeça para baixo, tá? Del de f, é que indica que é um vetor gradiente. Então, se nós pegarmos aquele exemplo anterior, nós teríamos a mesma resposta? Será? Vamos pensar então, pessoal. Vou pegar um outro exemplo aqui agora para a gente praticar. E aí eu gostaria que vocês fizessem com aquele exemplo anterior, usando a mesma linha de raciocínio. Tá ok? Então veja, eu tenho aqui uma função f de x, 2x ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui apareceu um ponto novo, que é quem? É que eu quero trabalhar isso aqui num ponto de 1 e 3, e na direção desse vetor unitário. Bom, o que vai mudar eu ter dado esse ponto aqui? Na verdade, pessoal, o que vai mudar é que, quando nós calculamos aqueles exemplos anteriores, nós trabalhamos, vamos dizer assim, numa derivada direcional geral. Quando você determina os valores para x e para y, você está especificando até onde você quer trabalhar, beleza? Ou em cima de qual ponto de referência você quer trabalhar, beleza? Então vamos lá, vamos calcular a derivada direcional dessa função aqui. Primeira coisa, calcular as derivadas parciais. Qual que é a derivada parcial de 2x² mais y² em relação a x? 2x. Qual que é a derivada de 2x² mais 5y² em relação a y? É 10y. Beleza. Agora, o que mais que eu preciso? Eu preciso encontrar o vetor gradiente. Quem que é o vetor gradiente, pessoal? O vetor gradiente nada mais é do que quem? Olha só. É a derivada parcial em relação a x, ó, 2x, na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j, está aqui. Beleza. E agora eu quero calcular a minha derivada direcional. Bom, mas a minha derivada direcional, veja só, eu já tenho os pontos, não tem? O meu gradiente eu já tenho. Quem que é o meu valor para x? É 1. Quem que é o meu valor para y? É 3. Então, o meu vetor gradiente, nesse ponto aqui, é quanto? É de 2 direção y mais 30 na direção j. Joia! Como é que nós vamos calcular, então, a derivada direcional? Olha só, pessoal. Derivada direcional é igual ao produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário. Então, o vetor unitário aqui e o vetor gradiente. Então, vamos escrever isso aqui. Olha só. Vetor unitário, meio de i, ou meio na direção i, mais raiz de 3 na direção j. Não é isso? Ó, tá lá em cima. Beleza? Pessoal, aqui eu esqueci de colocar a indicação dos vetores, tá ok? E escalar o vetor gradiente, que nós acabamos de encontrar. Como que você resolve um produto escalar? Mesma direção, multiplica. Direções diferentes, quer dizer que elas são perpendiculares, e aí vocês voltam lá na física 1 e na GA, né? Que vocês vão ter o quê?
aquele conceito de cosseno de zero é quanto? Cosseno de 90 é quanto? É zero. Ou seja, quando você multiplica escalar direção I, direção J, está trabalhando com 90 graus. Então, isso vai anular. Então, ó, meio direção I vezes 2 direção I, escalar 2 direção I, isso vai dar quanto? Vai dar 1. Quando você pegar meio direção I, escalar 30 direção J, são perpendiculares, vai dar 0. Então, quando você resolve isso aí, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 mais quem? Da mesma forma, raiz de 3 sobre 2, direção J, escalar 2, direção I, 0. Raiz de 3 sobre 2, escalar J, direção J, escalar 30, direção J, vai dar quanto? 15 raiz de 3. E aí, é claro que eu só aproximei, né? Aproximei raiz de 3 aqui para um valor, e nós chegamos a algo próximo de quanto? De 27. Então, eu posso calcular a derivada direcional, pessoal, utilizando a definição que nós vimos. Podemos calcular a derivada direcional também, calculando quem? O produto escalar entre o vetor unitário e o vetor gradiente. Mas quem que é o vetor gradiente? Vetor gradiente nada mais é do que o quê? A derivada parcial em relação a x na direção I, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Esse é o modelo matemático. Quando você pensa em vetor gradiente, ele é um vetor que indica uma direção em sentido de no nosso caso aqui, de uma variação que você está querendo determinar. Tá ok? Beleza? Esse conceito mais refinado de gradiente vocês viram lá em física quando estudaram a disciplina. Tá beleza? Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos dos conceitos matemáticos, da definição matemática, para calcular ou definir essa derivada direcional, que nada mais é que o produto escalar entre esses dois vetores, ou aplicando a definição. Tá beleza? Bom, pessoal, mas nós vimos lá nas aulas passadas que temos a derivada direcional e diferencial total de funções com 3 variáveis. Aqui também eu teria uma derivada direcional de uma função com 3 variáveis se o procedimento é o mesmo para calcular. O que vai mudar é que você está inserindo mais uma variável. Então, se você tiver uma função com 3 variáveis e você sabe que ela é diferenciável em x, y e z, e um vetor unitário, né, um vetor unitário tridimensional, e aí agora entra um critério, tá? O vetor unitário tridimensional ou em 3 direções, quando você trabalha ela, o que acontece? Veja que aqui você tem uma relação de cosseno alfa, cosseno beta e cosseno gama. Também são conceitos que vocês viram em física. Então, o que acontece? Quando você pensa num vetor com 2 dimensões, né, um vetor só com 2 direções, então você tem cosseno na direção I e seno na direção J. Quando é um vetor tridimensional, você tem cosseno na direção I, cosseno de alfa, cosseno de beta na direção J e cosseno de gama na direção K. Ah, esse alfa, beta e gama tem que ser iguais? Não, não precisa ser iguais, mas também pode ser diferente? Pode. Então, veja só, eles não necessariamente têm que ser diferentes e nem obrigatoriamente têm que ser iguais. Eles podem assumir qualquer valor. Lá com 2 dimensões só, 2 direções, você tem que ter obrigatoriamente os ângulos ou os arcos iguais. Por isso que lá a gente usa ou alfa, alfa, ou beta, beta, ou gama, gama. Beleza? Daí para frente, pessoal, o procedimento é o mesmo. Olha só, vamos pensar. Se na derivada direcional com 2 variáveis era x mais h cosseno de alfa. Depois, y mais h seno de alfa. Aqui, como é tridimensional, você vai ter x mais h cosseno alfa. Y vai ser quem? Y mais h cosseno beta, porque veja que nós trabalhamos com beta. Mais h cosseno gama. Então, o que mudou, pessoal, em relação a você trabalhar uma função com 2 variáveis e com 3 variáveis? É que agora você aparece ou vai apresentar na sua definição mais uma variação, que é a possível variação em relação a k. Então, se eu posso calcular utilizando a definição, isso implica que eu posso calcular direto também? Sim, pessoal, você pode calcular direto, igual nós fizemos nos exemplos anteriores para 2 funções. Você pode usar essa definição, ou você pode calcular também, tá? Ou você pode calcular a derivada direcional utilizando a derivada parcial em relação a x, vezes o cosseno do alfa,
mais a derivada parcial em relação a y vezes o cosseno de beta, mais a derivada parcial em relação a z vezes o cosseno de gama. Você pode usar essa relação. Se eu posso fazer isso aí, isso implica que eu tenho um gradiente também para uma função com 3 variáveis. Temos sim. O gradiente de uma função com 2 variáveis não era derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j? E se for com 3 variáveis? Acrescenta que você tem a derivada parcial em relação a z na direção k. Bom, se isso é verdadeiro, eu posso então calcular a derivada direcional de uma função com 3 variáveis, utilizando o que então, pessoal? O produto escalar entre, olha só, o vetor unitário pelo vetor gradiente. Então, tudo que você fez ou fizer na função com 2 variáveis, você pode fazer para a função com 3 variáveis. Assim como nós já verificamos em outros conceitos, como a derivada parcial e a diferencial total. Beleza? Vamos pegar um exemplo para ver se você gravou aí. Determine o gradiente e a taxa de variação da função no ponto. Olha, x menos 2, y1 e z3. E na direção, então nós temos a direção do vetor aí. Veja que aqui eu fiz questão de colocar todos diferentes. 2 sétimos, menos 6 sétimos, 3 sétimos. Lembrando que aqui eu não coloquei o cosseno, né? Mas é que eu já coloquei os valores. Mas se viesse aqui cosseno de π sobre 10, sei lá, π sobre 15, você bateria, ou você iria na sua calculadora e calcularia esses valores. Tá? Lembrando que na calculadora, se você estiver trabalhando em graus, tem que estar em deg, a configuração dela. Se estiver trabalhando em radianos, tem que estar em rad. Beleza, a função é essa. Então vamos lá, pessoal. O que eu preciso primeiro? Vamos calcular as derivadas parciais? Então veja, quem que é a derivada parcial em relação a x? Em relação a x dessa função vai ser menos 4z, porque eu estou derivando aqui, ó, derivada de y² em relação a x é 0, z² em relação a x é 0, menos 4xz em relação a x é menos 4z. Derivando em relação a y vai dar 2y. Derivando em relação a z vai dar 2z menos 4x. Beleza, então vamos calcular essa derivada direcional aqui. Então, derivada, vamos encontrar o gradiente dessa função. Quem que é o gradiente dessa função, pessoal? É a derivada parcial em relação a x na direção y, derivada parcial em relação a y na direção j, e a derivada parcial em relação a z na direção k. Então, substituindo aí, veja só. Quem que era a derivada parcial em relação a x? Era menos 4z, direção y. Quem é a derivada parcial em relação a y? 2y, direção j. Quem era a derivada em relação a z? Nós vimos no slide anterior. 2e menos 4x. E agora vamos calcular a derivada direcional. Né? Então aqui, pessoal, veja. Lá foi dado o ponto que o x vale menos 2, o y vale 1 e o z vale 3. Nós só substituímos esses valores aqui no nosso vetor gradiente. Montando aqui a nossa derivada direcional, veja, a derivada direcional é o produto escalar entre o vetor unitário e o vetor gradiente. Montando isso aí, pessoal, veja, o nosso vetor unitário que estava representado lá no nosso problema é esse daqui. Lembrando que esses valores podem ser iguais ou diferentes, como foi o caso que está aqui. Montando esse produto escalar, veja tanto que é fácil. Então, essa primeira parte aqui é o vetor unitário e esse aqui é o nosso vetor gradiente que nós encontramos lá em cima. Realizando o produto escalar, lembrando que direção I multiplica, direção I e direção J ou K se anula e vice-versa. Então, vocês vão chegar na resposta, que é quanto? Que é 54 sobre 7. Beleza, pessoal? Então veja que é bem tranquilo. Então, e tomar cuidado, tá, pessoal, que as mesmas propriedades que vocês utilizam para vetores lá na física, elas são aplicadas aqui. Então, não necessariamente, veja que o nosso vetor unitário aqui, ó, nosso vetor unitário tem sinais positivos e negativos, isso depende do ângulo, né, do arco, de seno, cosseno, que a gente estiver trabalhando, e depende também da nossa função. Tá? Então, tomar muito cuidado com os sinais, e que vocês possam aí ter assimilado esse conceito. Veja que é um conceito bem tranquilo, tem muito, assim, praticamente é o que nós estudamos nas duas aulas anteriores, que é a derivada direcional, derivada parcial e diferencial total. O que nós inserimos aí foi um pouco mais de conceitos, principalmente envolvendo a física, tá, beleza? Nós estaremos mais adiante fazendo algumas aplicações. Por enquanto estou dando os conceitos matemáticos para vocês, mas nas próximas aulas nós estaremos aí
inserindo as aplicações, beleza? Desses conteúdos aí. Novamente, pessoal, agradeço a todos pela compreensão, né, por todos estar se resguardando em casa, protegendo sua saúde, seus familiares, e o momento nos pede isso daí, tá joia? Um abraço a todos, que Jesus abençoe você e toda a sua família, hoje e sempre.